A dirigente da reunião está aí, mas eu vou tomando a dianteira, porque já são 2 horas. Não, é lá. É lá. Eu vou falar mais assim. Vamos mantendo silêncio, por favor. É você. É. Ué, tá o teu nome na... É, faz mal. Vem, vem. Tem que dar alguns avisinhos, né? É, mas isso aí, Bom, boa tarde para todo mundo. É um dia de doação, né? Uma tarde de calma, de paz. Eu acho que é desse jeito que a gente tem que encarar essa tarde de hoje, né? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é esquecer os problemas que, porventura, a gente tem, esquecer essas energias que, às vezes, nos acompanham. Nós estamos aqui hoje numa casa abençoada, que foi preparada já há muito tempo, algumas horas atrás. Toda a equipe espiritual está limpando essa casa, está harmonizando para receber todos nós. E não é por um acaso, né, que nós estamos hoje aqui. Às vezes a gente vê as quartas-feiras lotadas, tem gente de pé, e outras quarta-feiras só com algumas pessoas. Então, hoje somos especiais, porque toda essa preparação foi feita para a gente com todo amor e com todo carinho. Então, vamos nos acalmando, vamos cerrando os olhos, vamos deixando os problemas do outro lado da porta, vamos nos centralizando, nos harmonizando com a energia desse ambiente que foi preparado pelo plano espiritual com tanto amor e com tanto carinho. E agradecendo, Pai, essa oportunidade bendita de estarmos aqui hoje, em Teu nome, para entender e escutar um pouquinho dos Seus ensinamentos, tentar fazer uma reforma íntima, tentar nos melhorarmos. E é com esse objetivo que a gente começa hoje a palestra, iniciando os trabalhos de hoje. Hoje quem vai nos elucidar aí sobre um tema maravilhoso é o Roberto, e acredito que a gente vai ser muito feliz escutando tudo que ele tem para nos dizer, tá bom? O microfone é teu. Boa tarde a todos. Estejamos sempre na paz de Deus. Na tarde de hoje, nós vamos estar conversando um pouco a respeito da lição número 78 desse livro Pão Nosso, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. A lição 78, ela vem intitulada Segundo a Carne. O que nós poderíamos entender sobre segundo a carne? Seriam estarmos ligados mais às coisas terrenas, estarmos um pouco distante das coisas espirituais, né? E Emmanuel vai nos buscar na Epístola dos Romanos, no capítulo 8, versículo 13, onde Paulo destaca o seguinte: porque se viver de segundo a carne
morrereis. Quer dizer, se a gente estiver ligado somente aos bens materiais, o que vai ocorrer com todos nós? Haverá um momento que nós acabamos entrando em desespero, em um choque, em a lamentação. Porque os bens materiais, todos eles são perecíveis. Todos eles têm um prazo de duração. Tudo que está aqui na Terra está constantemente em transformação. Haja visto a nossa própria carne. Todos os dias nascem milhões e milhões de células. Todos os dias morrem milhões e milhões de células. Muitas dessas células, elas são repostas pelo próprio organismo, são renovadas por esse mesmo organismo, mas muitas delas se definham, acabam morrendo e não há uma reposição. Faz parte da lei da vida, da lei da natureza. Então, essa era a mensagem que Paulo passava. Essa era a intenção dele. Que naquela preparação, a carta, quando ele escreveu, ele estava preparando uma visita a Roma. Era para que aquele pessoal entendesse realmente um pouco isso. Nós não podemos viver só atrelados aos bens materiais. Viver só para a matéria. Nós temos que estar ligados ao plano espiritual. Nós não somos seres daqui. Nós nascemos aqui nesse planeta por uma condição de aprendizado e de evolução. Mas o que nós temos que entender, todos nós, é que nós somos seres espirituais. A nossa vida, a nossa essência é divina. Ela não é aqui desse planeta. Nós estamos aqui simplesmente num estágio. E vamos ver aqui que essa mensagem de Emmanuel, explanando sobre esse versículo mais, dando uma lição para a gente, abrangendo assim, abrindo mais esse leque desse versículo, o que Emmanuel nos traz de mensagem? Muito boa essa mensagem. Diz ele: para quem vive segundo a carne, isto é, de conformidade com os impulsos inferiores, o que quer dizer isso? Com as coisas de pequeno valor, né? A estação de luta terrestre não é mais do que uma série de acontecimentos vazios. Em todos os momentos, a limitação ser-lhe-á fantasma incessante. Cérebro esmagado pelas noções negativas encontrar-se-á com a morte a cada passo. Para a consciência que teve a infelicidade de esposar concepções tão escuras, não passará a existência humana de comédia infeliz. No sofrimento, identifica a casa adequada ao desespero. Esse sofrimento a gente podemos qualificar como uma dor física, uma dor moral. Ele pode ser também uma angústia nossa, uma aflição. Quem é que não tem isso a cada dia, né? No trabalho destinado à purificação espiritual, quer dizer, nós banimos todas aquela coisa ruim nossa do passado, depurarmos o nosso espírito. Sente o clima de revolta. Não pode contar com a bênção do amor. Vamos falar aqui que seria então essa bênção. Essa bênção são aqueles acontecimentos felizes, aquelas coisas que nos trazem uma gratidão. O amor é capaz de proporcionar-nos isso. O amor, a gente só consegue sentir o amor na realidade quando a gente está feliz. Quando ele é simplesmente desejo, não é amor.
é paixão. Porquanto, em face da apreciação que lhe é própria, os laços afetivos são meros acidentes dos mecanismos dos desejos eventuais. A dor, benfeitora e conservadora do mundo, é-lhe intolerável. A disciplina constitui angustioso cárcere e o serviço aos semelhantes representa pesada humilhação. Nunca perdoa, não sabe renunciar. Dói-lhe ceder em favor de alguém e, quando ajuda, exige do beneficiado subservência do escravo. Aquela pessoa que faz um favorzinho para alguém, faz qualquer coisinha e depois fica sempre cobrando, achando que a pessoa está sempre devendo. Há pessoas na vida que você faz um favor, nunca mais parece que você paga, né? Elas estão sempre nos cobrando, exigindo que a gente fica submetido às ordens dela, aos caprichos desta pessoa, às bajulações, à servidão. Exatamente. Se sentem-se como se os filhos fossem propriedades deles, né? E abusam da autoridade de que foi lhes dada, né? Desditoso o homem que vive, quer dizer, aquela pessoa que é infeliz, né? E respira e age segundo a carne. Os conflitos da posse atormentam-lhe o coração por tempo indeterminado, com o mesmo calor da vida selvagem. Selvagem é aquela pessoa que fica num lugar só, ela acha que ela é dona daquele espaço, não divide nada com ninguém, se manifesta de modo cruel, gosta de viver só. Encontramos muitas pessoas hoje querendo viver só. Mas o ser humano não foi feito para viver só. Ele só evolui vivendo como nós vivemos, em comunidade. É impossível qualquer pessoa progredir isolando-se. A pessoa acaba ficando bruta e ignorante, porque ela fica confinada no seu eu particular, que não representa a expressão de toda uma sociedade, de toda uma coletividade. Ai dele, continua Emmanuel, porque a hora renovadora renovará sempre, soará sempre, e se fugiu a atmosfera da imortalidade, se asfixiou as melhores aspirações da própria alma e se escapou ao exercício salutar do sofrimento e se fez questão de aumentar apetites e prazer pela absoluta integração com o lado inferior da vida, que poderá esperar do corpo senão sepulcro e impossibilidade dentro da noite cruel. Nós hoje, no momento que nós estamos vivendo hoje, nos dias de hoje, o planeta, as nações, assim por falando, nós estamos vendo pelos noticiários, pelos jornais, a aflição que se encontram muitas pessoas, a ganância em que muitas pessoas são colocadas, a ciranda financeira que vive o mundo de hoje, onde o lucro das empresas, em vez de estar gerando novas riquezas, em vez de estar gerando bem para as outras pessoas, saúde, assistência de toda forma, nós estamos vendo que os países, os governantes e os empresários estão todos envolvidos numa ciranda financeira de grandes proporções. E o que nós estamos vendo hoje? O caos e o desespero de muitos, porque em vez de estarem usando os recursos para o bem, o recurso daquele trabalho que foi suado, que muitos se dedicaram ali, aqueles que estão no poder estão usufruindo disso para quê? Para angariarem cada vez mais fortunas, cada vez mais ganância, cada vez mais poder. E todo mundo sofre com isso.
Toda uma sociedade é influenciada por isso, por essa ganância, por esse poder que está na mão desses empresários, desses banqueiros. Isso tudo está centralizado numa forma em que os homens acharam de dar valor às coisas. Eles encontraram na bolsa que deveria ter um organismo para regular as tendências de preço, para ter um controle das coisas. O homem encontrou um meio ali de trabalhar com a especulação. Trabalham num mercado que eles chamam de mercado futuro. Isso quer dizer, um mercado que não existe. É uma aposta, é um cassino. Infelizmente, é assim que deve ser qualificado. Porque quando você coloca uma expectativa muito lá na frente, em uma coisa que não existe, estipula um valor, isso é aposta. Como é que você pode prever que uma mercadoria daqui a uns 6 meses, daqui a um ano, ela vai estar num determinado valor? Isso é uma aposta. Essa organização que deveria regular o mercado presente para que tudo caminhasse para o bem de todos, ela vive só em função do futuro, especulando com aquilo. E acabam apostando demais em coisas que não existem. E é lamentável. E aí nós encontramos algum depoimento de algum deles que fala: isso que está acontecendo comigo só pode ser um karma. Como? Eu tinha uma riqueza de uma hora para outra e agora estou à beira da falência, a minha empresa está falindo, os meus negócios estão falindo, está caindo os impérios. É o karma. Meus irmãos, é o karma realmente. Porque o que significa o karma? O karma na filosofia da Índia, das escrituras bem antigas da Índia, ele quer dizer um conjunto de ações dos homens e as suas consequências. O que é isso? Nada mais do que é a lei de causa e efeito, a lei de ação e reação. O que estão plantando esses governantes, esses empresários, o pessoal todo que vai em cima dessa especulação financeira? Eles estão plantando o seu próprio karma. Estão colhendo hoje aquilo que plantaram lá atrás. É isso que precisamos todos tomarmos cuidado. As nossas ações de hoje, todas elas, por menorzinhas que sejam, por mais pequeninas que sejam, lá na frente, elas terão uma repercussão. Elas terão um retorno para todos nós. E nesse versículo que Paulo nos falava, e que Emmanuel foi buscar a inspiração dessa lição, eu dando uma olhadinha um pouquinho antes lá no Evangelho, encontrei também no versículo 5 e 6, muito interessante, que complementa esse versículo muito bem. Porque os que são segundo a carne se inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Ao tomarmos conhecimento das maravilhas da doutrina espírita, é natural que a gente deseje difundir isso para as outras pessoas, entre as pessoas que nos são caras. Mas em alguns casos nós podemos ficar muito decepcionados. Há pessoas que não se interessam pelo Espiritismo, também não se interessam por religião nenhuma. Ou às vezes se interessam por aquelas religiões que eles não precisam se modificar.
transferem tudo para o dia do juízo final. É fácil transferir tudo lá para frente, marcar um dia que a gente nunca sabe quando vai ser, e vamos jogar para o juízo final. Por mais argumentos que nós podemos usar, elas não compreendem. Muito difícil você conseguir colocar uma sementinha na cabeça de uma pessoa dessa. Elas não estão maduras para aceitar esse ensinamento. Essa é a realidade. O apóstolo Paulo nos mostra, nesses trechos das cartas romanas, esses dois trechos desses versículos, que umas pessoas, elas estão realmente inclinadas mais para as coisas materiais. Outras pessoas, elas estão inclinadas mais para as coisas espirituais. Recordando os livros dos Espíritos, nós vamos ver lá que os seres espirituais, todos eles foram criados simples e ignorantes. E que através das reencarnações, eles progridem pelo esforço próprio e de acordo com a evolução, uns se inclinam mais para a carne, outros mais para o espírito. As palavras do apóstolo Paulo, nesses versículos, nos representam a situação evolutiva de cada um. Uns crescem mais, outros crescem menos. Uns já podem compreender mais as lições do Mestre. Outros ainda têm muitas dificuldades para compreender essas lições. Todos nós fomos criados para a felicidade. Ninguém foi criado aqui para o sofrimento. Nós fomos criados todos para que essa evolução sejamos todos um dia arcanjos. Agora o tempo que vai decidir isso cabe a nós. Quando é que nós vamos acordar? Isso depende de cada um do seu esforço, né? Mas todos nós chegaremos lá um dia. Uns mais adiantados, outros mais atrasados, mas a revolução é para todos nós. Exatamente. Nas Escrituras Sagradas, a morte é símbolo de sofrimento. Estar morto no mundo espiritual é habituar ao umbral, ou purgatório dos católicos. É estar consciente, mas inativo. Paulo encerra esse versículo mostrando a dominação da matéria sobre o espírito, e nos mostrando realmente que se vivermos na matéria, morreremos. A vida moderna hoje, ela é muito bem diferente daquelas que nós tínhamos no passado, em algumas décadas atrás. Hoje, nas grandes cidades, os homens são obrigados a correr muito de um lado para o outro, cumprir as suas obrigações materiais, para a sobrevivência nossa toda em geral. Embora esse todo processo tecnológico por toda parte, a moral ainda para nós todos parece regredir. O materialismo ainda domina a vida no planeta. A Revolução Industrial trouxe o consumismo e acabou ditando a vida e as necessidades. Todas aquelas pessoas que não possuem uma orientação religiosa sadia acabam se perdendo nesse corre-corre. Nas atividades, no consumismo, na falta de perspectiva do dia a dia. Somos, pois, obrigados a viver na matéria. Acabamos nos tornando escravos dela. O Evangelho de Jesus Cristo, no Sermão da Montanha, nos oferece a preciosa lição que nos cuidemos para que as nossas atenções que não se voltem exclusivamente só para esses bens materiais. Os bens terrenos
todos eles são transitórios, como já falamos. Dizia o Mestre: ajuntai bens celestiais. As riquezas espirituais, essas sim, são eternas. O que são essas riquezas? Podemos taxar como essas riquezas. São as virtudes. São os bens, o bem que se faz ao próximo. É aquela amizade sincera que nós temos uns com os outros. É a sabedoria. É todo aquele aprendizado que nós nos empenhamos em aprender, em estudar, em ler. Tudo isso são virtudes. Tudo isso e o bem que se faz. O bem que se presta ao próximo. Tudo isso é o que nós levamos. O resto fica tudo aqui realmente. E isso para o materialista, a pessoa que está muito presa aos bens, ela não compreende isso, porque ela só enxerga o que está na frente e o que ela tem a posse. Ela só enxerga aquilo que ela consegue comprar e aquela que ela consegue amontoar para si. Difícil uma pessoa muito materialista saber dividir as coisas com os outros. Muito difícil. Nós percebemos, por exemplo, que numa família onde se perdem os patriarcas, quando entramos numa fase de herança, o que se percebe muitas vezes? Essa herança é lapidada em 6 meses, muitas vezes, menos de 1 ano. Por que isso acontece? Porque os bens que aquela pessoa adquiriu, muitas vezes, na maioria das vezes, são adquiridos com sacrifício que os patriarcas que nos deixaram. Aqueles bens todos pertenciam a eles. O sacrifício todos que foi depositados ali é sacrifício deles. E quando isso tiver que ser repartido, por que muitas vezes herdeiros não conservam isso? Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Eles não têm mérito para isso. Porque nós nos esquecemos muitas vezes que tudo que existe aqui são dádivas de Deus. Nada nos pertence. Nós também somos herdeiros de Deus. Nós somos usufrutuários de tudo isso. Então a gente percebe que muitas vezes, numa herança, os parentes viram serpentes, e os bens duram pouco, muito pouco se conserva de uma herança. Eu conheço pouca gente que conseguiu dar continuidade naquilo que os pais deixaram. Muito poucas pessoas. Para encerrar, eu trouxe aqui um trechinho para a meditação de todos nós. Trata-se de um texto que ele diz: medicação. Aceita-se qual é, buscando melhorar-se, suporte com paciência as provas do caminho. Se você caiu, erga-se logo para seguir adiante. Se já conhece o que seja a tentação, e já sabe como evitá-la, deixe de criar motivações a sofrimentos que não têm necessidade. Abstenha-se de relações que lhe prejudiquem a paz. Não tente sanar as amarguras da alma com medicações que lhe criam exagerada dependência. Cultive fortaleza, ânimo e acolha a realidade tal como se apresenta.
faça todo o bem que puder, auxiliando a todos, mesmo quando não possa estar com todos. Trabalhe sempre, confiando em Deus. Não diga que isso é óbvio, ou que você já sabe de tudo isto, porque os planos do bem devem ser infinitamente repetidos. E a construção mais simples é sempre a mais difícil de se fazer. André Luiz, obrigado a todos. Esse assunto é muito pertinente à situação que nós todos vivenciamos hoje em dia, né? Porque as fortunas adquiridas, seja lá como for, muitas vezes elas se esboroam nas nossas mãos. E em vez de nós darmos a importância a isso como se fosse uma desgraça, é um benefício que Deus coloca em nossas mãos para podermos superar tudo aquilo que fizemos segundo a carne. Então é uma prova muito difícil até para nós aceitarmos, porque fomos acostumados na abastança. E hoje nós temos que saber lidar com o pouco. E isso é um benefício. Aquele que lidou com muito, hoje está lidando com pouco, é uma aprendizagem tão grande. Isso só vai nos fortalecer. Se a gente tiver por colocar nossa atenção em tudo quanto a vida nos oferece, nós vamos perceber que isso é proveitoso para nós espíritos. Exatamente. Muito bem lembrado, dona Matilde. Isso tudo que está acontecendo hoje, que nós estamos vendo nos telejornais, que eu comentei, que é de conhecimento do mundo, isso não é nada por um acaso. Isso é providencial. Talvez a providência divina esteja nos protegendo de um futuro lá na frente muito mais negro, como diz no Evangelho. O escândalo há de vir, mas há daquele que provocar o escândalo. Que essas pessoas, investido tanto massivamente nesses títulos que estão podres hoje, que não valem nada, mas que tinham um valor hipotético, que na cabeça deles valiam, e quantas pessoas estão passando necessidade por esse país afora? Quantas pessoas estão aí vivendo à custa de uma mínima aposentadoria que mal dá para comprar o remédio? Quantos estão nas filas dos hospitais que nós estamos vendo nos telejornais hoje, esperando um atendimento que é justo, que eu paguei os impostos, que vocês pagam os impostos? É justo que uma sociedade pegue o seu dinheiro e fica só aumentando em juros orbitantes, em ações que não valem tanto, valorizando tudo isso? É justo? É justo que tanta gente passa fome no mundo e que se pensa tanto em guerra ainda? Então, que circule tanta riqueza e essa riqueza não satisfaz nunca os homens? Então, o que nós estamos passando hoje é uma coisa, é um freio. É o mínimo, exatamente, quando a dona Matilde está falando. Exatamente. Exatamente. Então, isso tudo, se esses lucros, não vou dizer que todo lucro fosse investido em ações sociais, mas se uma pequena parte desse lucro, que já é muito, fosse revertido para as obras sociais, revertido para a nossa sociedade, revertido para o bem. Nós reclamamos que tem menor infrator, que tem assaltante, mas eles são fruto de uma sociedade. Já tinham a índole do passado, não podemos dizer que não tem. Já vem com eles essa índole para isso, para o crime. Que na favela também existem pessoas honestas, pessoas boas, pessoas maravilhosas. Exatamente. Mas o que acontece? Eles acabam sendo fruto de uma sociedade que está podre.
todo mundo acaba contribuindo para isso. Somos responsáveis também. Todos somos responsáveis. Cada um num grau maior ou menor. Exatamente. Todos nós temos uma parcela aí. Quantas vezes fazemos vista grossa em pequenas coisinhas, que lá na frente ela vai somando a outras coisas e tomam proporções maiores. As coisas não começaram naquele tamanho porque já surgiram daquele tamanho. Elas vêm pequenininha, pequenininha, pequenininha. Uma ação pequenininha vai tornando o corpo, se torna uma ação, muitas vezes, exatamente, inferência, tudo isso. Alguém gostaria de mais alguma colocação, alguma pergunta? Repita, Sônia, porque não saiu no microfone. Por favor. Exatamente. Exatamente. Isso. Não. De forma nenhuma. Isso. Isso. Exatamente. Exatamente. É a lição que realmente depois no final o André Luiz nos fala, para a gente levantarmos, caminharmos, né? E não deixarmos nos abater, né? Deus em primeiro lugar, pensamento positivo, e vamos. Isso não quer dizer que os bens adquiridos legitimamente não são... Isso não quer dizer que aqueles bens que foram adquiridos à custa do esforço legítimo não são uma bênção, também é. Sim. Vai saber agora de que forma vamos administrar esses bens. É isso que vai nos tornar culpados ou inocentes. Exatamente. Certo? O que se faz com as riquezas, né? Eu quis ilustrar essa parte dos acontecimentos da Bolsa, porque realmente é o que a senhora está falando. O que se faz com esses lucros exorbitantes? Muito, né? É verdade. Exatamente. É a lição de hoje, né, onde Paulo nos fala para a gente não vivermos só segundo a carne, né? Estarmos sempre ligados ao mundo espiritual, estarmos sempre ligados a Deus, à espiritualidade maior, né? Usufruímos de todos esses bens, de tudo que nos foi dado, todo o conforto. Ninguém é contra o conforto, nem nada, nem as riquezas, nem os bens materiais. Mas a forma de como isso é usado, né, isso é complicado. Exatamente. Sim, exatamente. Obrigado. Você quer falar? Pode falar, Cristina. Desculpa. Não, é que eu lembrei de um personagem do Charles Dickens, o Scrooge, que eu não sei se todo mundo conhece.
Mas é um conto belíssimo e é interessante que ele escreveu no século XIX, que era assim, tinha acabado de acontecer a Revolução Industrial, e ele previu o tipo do que seria o capitalismo. Porque o Scrooge é aquele homem que vai guardando, o dinheiro é a única coisa importante para ele, e uma noite ele recebe o espírito do sócio, cheio de uma corrente que traz as notas, os cofres, os cadeados, todos amarrados. E ele fala para o Scrooge: não termine como eu terminei. Não carregue isso. E o Scrooge vai receber, então, 3 espíritos durante essa noite de Natal, que vai mostrar para ele que, na verdade, a vida é caridade, é a bondade para com o próximo, né? É uma história belíssima, assim. E me fez lembrar, né, que você falou da Revolução Industrial, e é isso mesmo. É verdade. Né? As pessoas que são muito apegadas aos bens materiais, muito apego, né? Que a gente gosta das coisas que tem realmente, as coisas que são nossas, são de uso nosso, né? Isso, mas aquele apego excessivo, realmente, essas pessoas têm dificuldade para ter desligamento espiritual. Elas passam muito tempo, às vezes, até para que a espiritualidade consiga agir e alguém vir resgatar essa pessoa, porque ela está muito arraigada, muito presa aos bens. Muito bem colocado. Ah, é? Tá bom. Ah, sim, exatamente. Quando a gente fala em materialismo, a gente está falando sempre em apego excessivo, né? Porque todos nós somos materialistas, nós estamos vivendo da matéria, né? Nós estamos vivendo num mundo material, então somos usufrutuários da matéria. Mas quando a gente fala no materialismo em si, nós estamos sempre falando no apego excessivo, né? Nunca é daquela coisa que daquela... exatamente, daquela possessão realmente, como você está falando, né? Aquela coisa que extrapola uma normalidade, né? Bom, o universo é equilíbrio. Isso. Né? Então, tudo que fica em desequilíbrio, fica em excesso, é prejudicial. Exatamente. Então, vamos encerrando? Valeu, Roberto. Bom, então, depois desse ensinamento belíssimo que nós tivemos aqui, com essa sensação gostosa que a gente está sentindo no coração da gente, vamos aproveitar e pegar essa sensação, esse amor, e fazer algumas doações. Vamos então conduzindo essa doação para os orfanatos, para essas crianças, que elas se sintam nesse momento um pouco menos solitárias, um pouco menos abandonadas, que a gente consiga envolvê-las num abraço carinhoso, gostoso, com muito amor. Vamos em busca agora também dos velhinhos que estão nos asilos, geralmente doentes, que nesse exato momento a gente agradeça ao Pai por termos essa oportunidade de poder, nessa hora, diminuir um pouco o sofrimento deles. Vamos também encaminhando aos nossos pensamentos, essa energia gostosa, para os hospitais, principalmente, não só para quem está no leito do hospital, mas para quem está do lado, sofrendo, não com as dores, mas sofrendo a própria situação, que nesse exato momento essas pessoas se sintam um pouco aliviadas e que tenham um pouco mais de fé. Porque Deus nunca dá a cruz mais pesada do que a gente pode carregar. Vamos também passando pelos presídios, retirando, pedindo principalmente ao Pai, a essa equipe espiritual que está junto com a gente, que retire todos os miasmas, as formas, pensamentos que existem nesses lugares, esse sofrimento todo, esse rancor,
essa coisa tão ruim que existe em alguns corações, que nesse momento muitos deles recebam essa bênção e que cheguem num momento onde se faça a necessidade de avaliar a postura que eles estão tendo. E vamos também fazer essa vibração por todos os nossos familiares, pelos nossos entes queridos, e também os não queridos, por que não? Que seja um momento agora de reflexão, que seja um momento de doação realmente, de amor a essas pessoas. Vamos adentrar aos nossos lares, pedindo muita proteção, muita harmonia, muita paz, que eles sejam realmente oásis, que quando a gente chegue da rua, as preocupações fiquem do lado de fora da porta e que a gente sinta toda a paz necessária dentro do nosso lar. E o principal, gente, vamos imaginar o nosso planeta, esse planeta escola, esse planeta maravilhoso, que nós habitamos, que nós aprendemos. Vamos imaginá-lo envolto numa luz muito branca, e que nosso Senhor Jesus Cristo esteja colocando sua mão, envolvendo esse planeta. E é com essa paz, com essa harmonia, que nós encerramos essa parte do trabalho, agradecido, Senhor, por todas essas bênçãos que recebemos agora, por todas essas bênçãos que conseguimos doar. E agradecemos mais uma vez essa equipe espiritual que está presente aqui hoje. Que assim seja, amém.